Queridos irmãos, abramos, por favor, nossas Bíblias em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Vamos ler uma sequência de textos. Gostaria, então, de pedir bastante atenção dos irmãos. Lucas, capítulo 5, verso 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Vamos ao verso 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Vamos a um terceiro evento, uma terceira cena, no verso 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Vamos ao verso 27. Passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Aqui já temos uma quarta cena neste capítulo. 4 eventos. Verso 33. Disseram-lhe eles: os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. A expressão tirado aqui não é apenas tirar de um lugar e colocar no outro, mas tirado com violência. E nesses dias, então, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente.
Ainda um texto mais no capítulo 12 do mesmo Evangelho, Lucas 12, verso 35, até o verso 37. Lucas 12, 35. Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Finalmente, capítulo 19, no mesmo Evangelho, versos 11 a 13. Lucas 19, verso 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Vamos orar. Amado Pai Celestial, com gratidão, reverência e expectativa, apresentamos Tua santa palavra, lida, e a colocamos em Tuas soberanas mãos. Suplicamos a provisão e a habilitação do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender além da letra, compreendermos aquilo que o Senhor realmente quer nos dar através desses textos. Fala-nos ao coração, fala-nos pessoalmente, intimamente e também coletivamente. Assim nós esperamos em Ti, esperamos tudo de Ti. Supre-nos. Em nome de nosso Senhor Jesus é que oramos. Amém. Amados irmãos, meu encargo para os dias que teremos, 5 períodos, é ficarmos nesses 3 capítulos lidos. Nós vamos ver uma sequência muito instrutiva, muito preciosa, muito rica, no que se refere à habilitação do Senhor para os seus vasos de testemunho. Capítulo 12, por exemplo, que não será assunto para hoje, hoje ficaremos com o capítulo 5, nós vamos ver que todo aquele capítulo, um longo capítulo, ele é dedicado a essa questão dos vasos do testemunho do Senhor. Então podemos dizer que aquele capítulo tão central no Evangelho de Lucas, Lucas tem 24 capítulos, esse capítulo 12 tem a finalidade de posicionar os discípulos como vasos do testemunho do Senhor. Então esperamos o Senhor, quando chegarmos lá, nós vamos ver quanta riqueza há naquele capítulo, no que concerne às necessidades de preparação daqueles vasos e, consequentemente, em qual responsabilidade que o Senhor confiará a eles como servos vasos, digamos assim, ou vasos servos. Os servos são vasos e os vasos são servos, para que então eles possam assumir a sua responsabilidade como vasos do testemunho e, de acordo com a responsabilidade assumida, eles serão retribuídos na parousia ou na vinda do Senhor. Então, vamos manter esses itens, esse quadro inicial na nossa mente. E para fazer um resumo dele, eu vou repetir aqui.
No capítulo 5 de Lucas, será nosso alvo para essa noite, provavelmente exclusivamente essa noite. Então, peço ao Senhor que use de misericórdia conosco, nos dê atenção, para nós vermos essas 4 cenas que já citei no capítulo 5. Porque elas são cenas de preparação. Capítulo 5 de Lucas, repetindo então, uma vez mais, aborda a preparação de vasos novos para conterem o vinho novo. Não é assim que o capítulo 5 termina? Os irmãos atentaram para a parábola que nós lemos? Digamos que ela é a coroa, ela é o clímax do capítulo 5. Depois de Lucas ordenar os 4 cenários juntos, e nós vamos ver por quê, e vamos ver a beleza do progresso que há aí, após fazer isso, ele coroa esse capítulo 5. Então ele está coroando esse assunto da preparação de vasos novos para conter o vinho novo, porque ninguém põe um vinho novo em odres velhos. Essa talvez tenha sido a primeira de todas as parábolas proferidas pelos lábios do Senhor. Veja a importância disso. Você sabe que a primeira menção na Bíblia de qualquer assunto, qualquer verdade, qualquer conceito, qualquer ideia, estabelece na palavra de Deus um princípio de interpretação. Todo primeiro é extremamente importante na Bíblia. A primeira palavra, a primeira menção de uma palavra, amor, graça, verdade, ou seja o que for, estabelece o princípio sobre o qual o Espírito Santo alongará e destrinchará esse ensino por todas as outras escrituras, onde esse termo, essa ideia, esse conceito, essa verdade aparecer. Graças a Deus por essa autoconsistência da palavra de Deus. Ela se interpreta. E ela então, a partir de uma primeira menção, ela faz uma própria evolução. Verdade sobre verdade, luz sobre luz. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso é verdadeiro com relação à palavra de Deus também. Então, no capítulo 5, nós temos a primeira parábola proferida pelo nosso Senhor Jesus. Então, ela é de extrema importância. E mais uma vez lembrando, ela está coroando os 4 cenários que vamos compartilhar nessa noite, que tratam da preparação dos vasos novos para conter um vinho novo, para quê? Para a sua autossatisfação? Não. Para o testemunho do Senhor. Guarde isso. Então, capítulo 12, para termos o quadro geral primeiro, e também repetindo, então, uma vez mais, o capítulo 12 posiciona de uma maneira única. Que o Senhor nos ajude no estudo e meditação dele quando chegar o momento oportuno. Ele é um capítulo que posiciona os discípulos como vasos do testemunho do Senhor, alertando sobre perigos específicos. Primeiro, o Senhor, naquele capítulo 12, menciona 2 elementos que destroem o testemunho do Senhor na vida dos vasos ou dos servos. Quais são esses elementos? Hipocrisia e avareza. Capítulo 12. Veja a contundência desse capítulo. Agora, após o Senhor tratar sobre esses 2 inimigos terríveis que destroem o testemunho do Senhor nos vasos, preparados por Ele, cheios com vinho novo, mas que podem ter, na sua jornada, destruído o testemunho do Senhor quanto a si. Então ele diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Veremos a tempo isso. Depois, novamente, no mesmo capítulo 12, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Porque o Senhor selecionou, e Lucas registra pelo Espírito Santo nesse capítulo, a hipocrisia e a avareza. Será que foram coisas aí que vieram na cabeça de Lucas e ele colocou no papel? Ou será que o Espírito Santo está mencionando os 2 elementos mais destrutivos do testemunho do Senhor nos vasos que ele chamou e separou? Sim, ele está. Então, a partir daí, ele desenvolve o assunto entrando num tema muito delicado, caro, doce ao nosso coração, que é o assunto das ansiedades e dos cuidados do Pai Celestial para aqueles que lhe pertencem.
numa sequência imediata. Hipocrisia, avareza, tudo está no capítulo 12. Ansiedades. Porque quando há de alguma maneira lugar em nosso coração para esse assunto da avareza tomar lugar, um descontentamento, um anseio por mais, por muito mais, o resultado imediato são ansiedades. Então o Senhor vai ensinar dentro desse assunto de ansiedade de uma maneira muito maravilhosa, amorosa, terna e doce. E quando ele termina isso, o capítulo não terminou. Veja que capítulo imenso nós temos aí, todo centrado nesse tema, vasos do testemunho do Senhor. Quando ele conclui esse tópico ligado a ansiedades e os cuidados do Pai Celestial, ele então entra em mais uma parábola, chamada a parábola do servo vigilante. Então aí, quando estivermos mais ao final desse período todo que teremos, nós queremos mencionar especificamente esse par, que peça ao Senhor que chame a atenção de todos os nossos corações, em função da iminência da vinda do nosso Senhor. E esse par é responsabilidade e retribuição. Isso nós vamos encontrar na parábola do servo vigilante, Lucas 12, e vamos encontrar na parábola das minas, Lucas 19. Eu gostaria de colocar tudo que vamos compartilhar nessas 5 sessões debaixo de um título. E o título está aí no capítulo 19, verso 13. Uma importante frase nesse versículo. E a frase é: negociai até que eu volte. Negociai até que eu volte. Então o Senhor vai falar da responsabilidade dos vasos que foram preparados para o seu testemunho. Lucas 5. E finalmente, avançando pelo capítulo 12 e indo ao capítulo 19, nós temos essa frase que também culmina toda a ideia, desde o capítulo 5. Qual é a ideia? Negociai até que eu volte. 1 mina para cada servo, 10 minas, 10 servos, vasos do testemunho do Senhor. Meus irmãos, enquanto nós cantávamos esse último cântico, tão precioso, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, e nós cantamos a última estrofe sem instrumentos, para que ouvíssemos bem a voz da congregação. Isso não é um antegozo do que nós teremos naquele dia? Milhões de milhões, milhares de milhares, em torno do trono, dizendo: digno és. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo certamente, seguramente, ouça, por favor, um irmão mais velho aqui. Nós estamos vivendo nas últimas badaladas do relógio de Deus. Antes que o nosso Senhor Jesus rasgue os céus e mostre de novo a sua face para aqueles que o aguardam. E cremos que inicialmente só para aqueles que o aguardam, que serão então tomados por ele, arrebatados até o trono, quando Satanás será lançado na terra e haverá na terra grande tribulação. Meus amados irmãos, que o sentido de Maranata ele possa crescer e crescer de tal forma nos nossos corações, que tudo em nossas vidas pessoais, relacionais, serviçais, em todos os níveis, na igreja e com relação ao mundo, nosso serviço ao mundo, possa ser ordenado debaixo desse Maranata. Vem, nosso Senhor. Então, o capítulo 12 e o capítulo 19, especialmente, eles estão focados nesse assunto. 2 parábolas. Servo vigilante, o rei que vai para as festas de casamento, e então ele retorna e vai ter com seus servos. E eles devem estar vigilantes para que quando ele bater a porta, logo, uma palavra importante, prontidão, logo lhe abram. Então aquela cena maravilhosa, que não quero me adiantar aqui. Vamos deixar isso para quando chegarmos no capítulo 12. E a mesma coisa no capítulo 19.
chama aqueles vasos que, de acordo com a linguagem de Lucas, como estamos vendo, eles estão sendo preparados desde o capítulo 5, que vamos deter nessa noite. E quando chegamos lá naquele capítulo 19, com a mesma ideia, ele vai encarregar cada servo com uma mina e vai dizer: negociem, negociem, até que eu volte. Então, preparação, responsabilidade e retribuição. Vamos guardar essas 3 palavras durante todos esses tempos que teremos juntos. Preparação, responsabilidade, retribuição. Então vamos lá para o capítulo 5 de Lucas, por favor. Mais uma vez, juntos. Abra sua Bíblia aí, então. Ouça com atenção. Os relatos registrados em Lucas capítulo 5, os 4 cenários, os 3 últimos seguem uma ordem cronológica. Você vai ver a mesma ordem para a sua conferência aí, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. A mesma ordem. Então é uma sequência cronológica. Vá olhando aí enquanto compartilhamos. Qual é essa sequência? Começando do segundo evento, a cura do leproso. Segundo o registro de Mateus, ocorre imediatamente depois do Sermão do Monte. Nós vamos ver por que um detalhe lindo a respeito dessa cura aí ter sido feita imediatamente após o Senhor concluir o Sermão do Monte. Então nós temos aí o segundo relato, preste atenção, é a cura do leproso. O terceiro relato, ou terceira cena, se quiser, é a cura do paralítico, em Cafarnaum. E o quarto cenário é o chamamento de Mateus, o autor do Evangelho de Mateus, Levi. É o quarto cenário. Então, esses 3 cenários acontecem em ordem cronológica. Agora, o primeiro deles, ouça bem, que é chamado como um subtítulo aí, que você sabe, não faz parte do texto inspirado, mas é uma maneira de nos ajudar a referir ao evento, né? É chamado de pesca milagrosa, ou de pesca miraculosa, ou de pesca maravilhosa, não é isso? Esse primeiro evento, só Lucas registra. Então nós vamos começar com ele, preste atenção no motivo disso. Nosso querido irmão, nos ajudou já hoje pela manhã com João, capítulo 1. E você se lembra o que aconteceu lá? O primeiro encontro do Senhor com Simão. Esse que está aqui no capítulo 5 de Lucas, nessa pesca chamada maravilhosa. João, capítulo 1, registra esse encontro no qual o Senhor olha para Pedro. Aquela palavra olha ali tem um sentido muito particular. É um olhar perceptivo, é um olhar profundo, não é apenas um olhar casual. Então diz que quando André, o irmão de Simão, ele busca o seu irmão, André busca o seu irmão Simão e o leva até Jesus, dizendo a ele: achamos o Messias. Então diz que o Senhor Jesus olha, com esse olhar que já citamos, para Simão e diz 2 frases apenas: tu és Simão, tu serás chamado Cefas, que quer dizer uma pedra, ou chamado Pedro. Não é? Esse é o primeiro encontro. O primeiro ano do ministério de Jesus é chamado por muitos estudiosos, e assim o é, muito claro nas Escrituras, também nosso irmão tocou em algo hoje pela manhã sobre isso, é chamado de o ano da obscuridade. Nosso Senhor exerceu um ministério de 3 anos e meio sobre a terra. Sabemos disso e temos certeza por causa do Evangelho de João, que registra 3 Páscoas. Então, nosso Senhor viveu e serviu em seu ministério durante 3 anos e meio, uma vida de serviço. Este primeiro ano é chamado de ano da obscuridade, ou seja, o nosso Senhor pouquíssimo realizou nesse primeiro ano. Uma das coisas que ele fez nesse primeiro ano está registrada aí em João capítulo 1. João Batista está ali com seus discípulos, 2 deles são citados em especial, um deles é André, o outro deles é João, o evangelista. O João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Eram discípulos de João chamado Batista. Quando então João Batista aponta para o Cordeiro de Deus, eles passam a seguir o Cordeiro.
perguntam para ele onde ele mora. E ele diz: vinde e vede. E ficaram com ele, sendo aquela a hora 10ª. Passaram aquele resto de dia com o Senhor. Então André busca o seu irmão Simão, o traz até Jesus, e então o Senhor diz para ele a frase que já citamos: o tu és e o tu serás. Está vendo o processo aí tão claro, tão lindo? Tu és Simão, instável. Tu serás pedra, estável. De instável para estável. Tu és Simão, tu serás Cefas. Esse foi o primeiro encontro. Agora escute bem. Não há em João capítulo 1 um chamado para o discipulado. Preste atenção. Então ali o Senhor não está convocando a eles para serem os seus discípulos em tempo integral. Ou seguirem após ele, andarem após ele. Então faça a sua consulta, registre aí essa cronologia. Quando você vai a Marcos 1 e Mateus 4, então você tem o chamado para o discipulado. Que é quando o Senhor diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse é o chamado para discipulado. E tanto Mateus quanto Marcos concluem esse relato como, você se lembra? Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Tanto Mateus quanto Marcos. Então aí está o chamado para o discipulado em tempo integral. Então primeiro o encontro em João capítulo 1, quando eles continuaram exercendo seus ofícios, mas o Senhor já os havia chamado. Depois o chamamento em Marcos 1 e Mateus 4, vinde após mim, eles deixaram as redes, imediatamente o seguiram. E então, por um motivo que não sabemos, porque não está registrado na Bíblia, eles voltam à pesca. Como nós sabemos que eles voltam à pesca? Por causa de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 não é o registro de Marcos 1 e de Mateus 4. Em Marcos 1 e Mateus 4, eles estão lançando as redes ao mar, porque eles eram pescadores. Em Lucas 5, eles pescaram, não apanharam nada, estavam lavando as redes. Os eventos são muito distintos. E o que ocorreu com Pedro, registrado em Lucas 5, não há nada disso, nem em Marcos 1 e nem em Mateus 4, certo? Então, definitivamente, é um evento distinto. Então, é o terceiro evento. João capítulo 1, o primeiro encontro: tu és Pedro, tu és Simão, tu serás chamado Cefas, primeiro encontro. Segundo, vinde a mim, após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles abandonaram a rede e seguiram o Senhor. Mas por algum motivo eles voltaram à pesca. Então o Senhor vai intervir. E aqui temos o primeiro cenário maravilhoso. Vamos compartilhar um pouco sobre ele e vamos colocá-lo dentro desse tema maior que nós já citamos: preparação dos vasos para o testemunho do Senhor. E se esses vasos são chamados, no final do capítulo 5, de odres novos, para conter um vinho novo, então precisamos entender o que isso significa para entendermos esses 4 relatos. Então, de novo, ouça com atenção. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, narrado em Atos capítulo 2, há uma expressão ali muito sugestiva com relação a esse assunto do vinho novo. E você certamente conhece esse relato. Eles começaram a falar em outras línguas, línguas as quais aqueles que vieram de outras várias regiões ao redor, nações, compreendiam que eles estavam falando nas línguas deles, nas suas línguas maternas, línguas deles. Por isso foi uma maravilha naquele dia, porque eram simples pessoas que falavam grego koiné, mal falado, e agora estavam falando línguas que aqueles que vinham de outras nações estavam compreendendo. E eles estavam falando sobre as grandezas de Deus, como Lucas registra no livro de Atos. Agora, quando aquelas pessoas os viram, alguns deles os viram, eles diziam assim: estão embriagados. Não é esse o relato? Aquela palavra embriagados, na língua original, é muito específica. Literalmente significa: estão cheios de vinho novo. Ou, segundo a tradução de um erudito chamado Young, estão cheios de vinho doce. Vinho doce nada mais é do que um vinho novo, é um vinho que ainda não passou pelo processo completo de fermentação. Então ele é um vinho doce, ou é um vinho novo. E o vinho doce, ou novo, ele embriaga muito rápido, porque ele é doce, não é?
Então, quando eles viram aquilo, diziam, estão cheios de vinho novo, ou de vinho doce. Não sabiam, achando que eles estavam embriagados, mas estavam dizendo uma verdade maravilhosa. Eles estavam mesmo cheios do vinho novo. Só que esse vinho novo foi explicado por Pedro em Atos capítulo 2. Ele diz, eles não estão embriagados, sendo esta a terceira hora do dia. Eles estão cheios do Espírito Santo. Então, ele descreve a descensão do Espírito e prega a pessoa e obra do nosso Senhor em Atos capítulo 2, e o resultado nós sabemos qual foi. 3.000 almas foram batizadas. Então, é muito evidente que esse vinho novo é uma figura, então, do Espírito Santo. Muito claro. Agora, o Senhor está usando nessa parábola a mesma expressão. Ele está dizendo que esse vinho novo não se coloca em odres velhos. Nós vamos ter que seguir com esse capítulo todo hoje, para que possamos abordar tudo que o Senhor tem nos concedido, assim tendo a mim, nesse tempo juntos. Então, não vamos ter tempo para tantos detalhes. Mas se você estudar aquela parábola, você vai ver que os odres velhos se refere exatamente à religião dos escribas e fariseus. Aquele odre era um odre que não tinha nenhuma condição de conter um vinho novo. Era um odre completamente deformado. Aquilo que Moisés colocou na lei foi completamente distorcido, ampliado de uma maneira equivocada, maligna, muitas vezes, por esses fariseus e escribas. Então, esse odre se tornou um odre velho, enrijecido. Esse é o odre velho. Perdeu totalmente a sua maleabilidade. Ele não pode conter vinho novo. Se puser o vinho novo em um odre velho, ele rompe o odre. Então, nosso Senhor descarta esse odre velho, que também compara aquela veste velha, a mesma ideia na parábola, com duas palavras, né? Odre velho, veste velha, remendo novo, odre novo. Então, ele vai contrastar o quê? A religiosidade externa, formal, vazia, religiosidade externa com realidade interior. Nosso Senhor fez isso durante seu ministério todo. Realidade interior, religiosidade externa. Então ele faz isso nessa parábola. Agora, quando então Lucas reúne esses três eventos, três seriam naturais porque são cronológicos, como falamos, mas o primeiro não. Então entendemos que sim, o Espírito Santo que inspirou Lucas, esse autor tão meticuloso, tão metódico, tão preciso, quando ele coloca no capítulo 5 essa narrativa da pesca maravilhosa, entendemos que aqui realmente o Senhor quer nos dar algo. Ele quer nos mostrar 4 cenas, ele quer nos mostrar 4 estágios. Guarde isso. Um processo, para que então vasos novos sejam preparados e adequados para conter o vinho novo, para que eles possam ser testemunho para o Senhor. Então vamos colocar esse processo assim. Para efeito didático, quero citar para você, desde já, qual é esse processo. E vamos tentar caminhar até onde pudermos, nesses 4 quadros, ou nessas 4 cenas. Então, de novo, preste atenção. E se você está registrando, leve para a tua meditação. O primeiro cenário, a pesca maravilhosa. A relação do Senhor com Pedro nesse momento. O que está acontecendo? Para que o Senhor obtenha vasos novos para o vinho novo, há uma primeira necessidade. Aqui há um processo que não pode ser alterado. 4 cenas progressivas, 4 eventos que vão falar de um processo, estágio por estágio. Não podemos inverter nenhum deles, porque quebraríamos o sentido desse processo. Por isso esse capítulo é tão lindo, meus irmãos, tão instrutivo, tão profundo. Primeira etapa, então, o primeiro evento, a pesca maravilhosa. Para que vasos novos sejam preparados para o vinho novo, para o testemunho do Senhor, há necessidade de uma nova e profunda convicção de pecado aos pés de Jesus. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Nós vamos ver. Primeira etapa, uma nova. Todos nós que pertencemos ao Senhor, pela sua graça, se Ele segue trabalhando em nós, se nós temos permitido realmente que Ele trabalhe em nós, nós estamos caminhando de luz em luz, de glória em glória, graça sobre graça,
E quanto mais conhecemos o Senhor, mais nós conhecemos a nossa pecaminosidade. Então Pedro está em um momento, em uma hora aqui, em que havia uma necessidade única. Veja, João capítulo 1 já aconteceu. Tu és Simão, tu serás Cefas. Marcos 1, Mateus 4 já aconteceu. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Mas eles voltaram à pesca. Então agora o Senhor teve necessidade de fazer algo. Porque esse Simão já era como um grande peixe fisgado nesse molinete. Os que pescam aqui sabem o que é isso, né? Muito bem fisgado em um molinete. E nosso Senhor está segurando aquela vara lá que está entortando assim até embaixo. E esse grande peixe não irá escapar. Então, embora ele tenha voltado à pesca, o pescador continua com a sua vara na mão. E agora há um evento em que ele será levado à condição que o Senhor, então, aguardava dele. E qual é essa convicção? Uma nova, repetindo, e profunda convicção de pecado. Mas a frase não termina aí. Aos pés de Jesus. Porque quando você lê essa cena, você vai ver que depois que tudo acontece, Pedro está lá prostrado aos pés de Jesus. E aqui um detalhe para você, se quiser estudar esse evangelho com atenção. Enquanto Marcos enfatiza as mãos do nosso Senhor, porque a ênfase de Marcos é que ele é o servo perfeito, certo? Então a ênfase para o servo são suas mãos que servem. Lucas enfatiza, ao contrário de Marcos, Lucas enfatiza os pés do nosso Senhor Jesus. E se você ler esse evangelho buscando as referências onde os pés do Senhor são manifestadas, você vai ficar maravilhado. Lembra-se de Maria aos pés do Senhor? É só Lucas que registra. Lembra quando está ressuscitado e diz, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Lembra daquele endemoniado gadareno, depois de liberto, encontrado, lúcido, vestido e aos pés do Senhor Jesus? Só Lucas registra que ele estava aos pés do Senhor Jesus. Porque a ênfase de Lucas é a respeito dos caminhos desse homem segundo o coração de Deus. O homem perfeito, o vaso, o odre em que Deus se deleita. Então, meus irmãos, o Senhor vai buscar esse Simão, que de alguma maneira, depois de ter abandonado as redes, volta às redes. E o que acontece? Resumindo essa história, você tem o texto aí, e enquanto compartilho, você pode, se quiser, avaliar algumas coisas. Primeira coisa importante, nosso Senhor estava sendo apertado por aquela multidão que queria ouvir a palavra de Deus. Assim começa o capítulo 5. Imagina aquela multidão apertando o Senhor e o Senhor na praia. Rapidamente ele ia parar dentro d'água, não é? Porque é dito que a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então o que ele faz? Ele vê um barco que não era dele. Aliás, o barco não era dele, a casa em Cafarnaum não era dele, a casa era de Pedro, não é? Porque ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Então ele vê aquele barco e ele pede o barco emprestado. Entra no barco, Simão entra com ele, claro. Certamente André estava com ele, talvez mais alguns funcionários. Então ele pede que o barco seja afastado da praia um pouco. Porque nosso Senhor, além de tudo que ele também é físico. Então ele sabe que se ele falar durante o dia do mar para a praia, numa orla assim, então o vento irá levar a sua voz. Então ele se afasta e coloca o seu púlpito marítimo no barco de Pedro. E daquele barco ele fala às multidões, e todos puderam ouvir a palavra do Senhor. Mas o barco não era dele. Então, quando ele termina o seu discurso, ele precisa pagar o aluguel do barco emprestado. Então ele diz assim para Pedro, faze-te ao largo. Você tem essa expressão aí. Literalmente, ouça o que ela significa. Ele diz assim para Simão, mova o teu barco para águas mais profundas. Meus irmãos, qual tem sido a nossa relação com o nosso Senhor Jesus? Em que posição tem estado o nosso barco na nossa relação com Ele? Certamente para aqueles que realmente creram nele, Ele já olhou para cada um de nós e disse, tu és e tu serás.
Certamente nós já temos ouvido o seu chamado para discipulado também. Vinde após mim. Um segundo estágio. Mas e o terceiro estágio? Em que altura está o nosso barco com o nosso Senhor? Então, depois que ele termina a sua pregação, ele diz: mova o teu barco agora para águas mais profundas. Para quê? O que o Senhor fará? Oh, meus amados irmãos, quanta necessidade cada um de nós tem disso. O Senhor fará um novo movimento soberano abaixo da superfície, não é? Pedro não sabia onde estava o cardume. Aliás, eles já haviam pescado e nada apanharam. Nada foi tudo o que ganharam, como diz um poeta brasileiro numa das suas canções. Filho de pescador eu nasci e aqui me criei, conheço o mar há tanto tempo que já nem me lembro mais. Trabalhei noite inteira e nada foi tudo o que ganhei. E agora vens, queres me ensinar o que na vida eu mais sei. Ele tenta interpretar Pedro nesse evento. Então ele diz assim: o que fizeste das minhas certezas, do que eu pensava ser? Agora vejo que não passo de um pequeno barco à deriva. Retira-te de mim, porque sou pecador. Mas deixa vir no vento teu perfume, tua voz, teu ser, que é santo. E essa foi, sem dúvida, a experiência de Pedro aqui. Então, depois que ele pede a ele que mova esse barco para águas mais profundas, pescaram noite toda, nada apanharam. E ele não sabe que o Senhor fará um movimento abaixo da superfície, meus amados irmãos, para nos trazer de volta, para nos buscar. Quem sabe alguns de nós aqui também tenhamos ouvido tão claramente o chamado para o discipulado. Deixe, abandone, entregue, venha após mim. Mas quem sabe por algum motivo voltamos à pescaria. Mas então o Senhor intervém e vai fazer um movimento nos bastidores. Pedro não está vendo nada, não está sabendo de nada, mas o Senhor está fazendo um novo movimento abaixo da superfície. Ele está enviando o cardume para a rede. Aliás, quando o Senhor dá a ordem para Pedro lançar a rede depois de uma pesca sem obter nada, ele dá uma ordem no plural. Você vai ver isso nas versões mais acuradas. A versão King James, a versão de Darby, a versão de Young e várias outras. O Senhor dá uma ordem no plural: lançai as vossas redes. Mas então Pedro diz: mestre, nós temos pescado toda a noite e nada apanhamos. Mas sob a tua palavra eu lançarei a rede no singular. E não as redes, como está aí na maioria das versões, mas sim a rede. Então, digamos que Pedro prestou uma meia obediência. E ele chamou o Senhor de mestre. Veja essa palavra aí. Na língua original, epistates, significa um capitão. Aliás, Pedro já teve 2 encontros com o Senhor. O Senhor já olhou para ele, lá em João 1, o Senhor já disse: vinde após mim e eu vos farei. É uma palavra do Senhor, é irrevogável. Eu vos farei pescadores de homens. Mas então, apesar do Pedro o reconhecer como um mestre, ele ainda carece de um encontro mais profundo com o Senhor. E aí você vai ver 2 palavras importantes nesse relato, que também gostaria que você destacasse. Ela está aí, busque ela aí. Primeiro ele diz: mestre, epistates. Tendo pescado toda a noite, nada apanhamos. Mas quando então aquilo acontece, o Senhor faz um novo movimento soberano abaixo da superfície. Para quê? Para que no interior de Pedro ocorra um novo encontro com a glória do Senhor. Meus amados irmãos, todos nós carecemos disso. Como nosso irmão mencionava também pela manhã, a ênfase do Evangelho de João: vimos sua glória. O que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, lembra-se? Todos nós com um rosto descoberto, contemplando, ainda que por espelho, a glória do Senhor, nós somos transformados. De glória em glória, na mesma glória que Ele tem. E quem realiza isso em nós? Pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Não é assim?
Então, o que Pedro estava carecendo naquele momento, se ele ouviu o chamado, se ele teve aquele primeiro encontro em João 1, se ele ouviu o chamado para o discipulado registrado em Mateus e Marcos, mas volta às redes, o que tem que acontecer? Pela graça do Senhor, por causa da fidelidade dele à sua aliança, ele tem que buscar Pedro. Ou a sua palavra não vai se cumprir. Ou o que ele disse lá no início vai cair por terra. Tu és e tu serás. Ah, mas isso não pode ser cumprido, porque Pedro desistiu no meio do caminho. Pedro desistiu no meio do caminho. Mas o Senhor nunca desiste no caminho. Então ele vai ao encontro de Pedro e esse movimento. E envia aquele cardume para essa rede. E o texto diz que aquela rede se encheu de tal maneira que, também no texto original diz, o barco começava a afundar. Então eles deram sinal para os sócios, Tiago e João, que também ouviram o chamado da segunda etapa. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O mesmo chamado foi para Pedro e André e para Tiago e João. E aí estão eles também, os 4, voltaram para a pescaria. Então, depois que isso acontece na rede de Pedro e André, eles têm que dar sinal para os seus companheiros, para virem ajudá-los, para carregar aquela rede para a praia. Então, a cena acontece. Esse Simão, que primeiro, antes da rede ser enchida com os peixes, ele usou a expressão mestre. E já é uma linda expressão. Ele está dizendo, você é o capitão do barco. Você é o comandante. É o sentido do epistates, mestre, comandante, capitão. Sobre tua palavra eu lançarei a rede. Mas agora, irmão, depois de tudo acontecer, não tem mais capitão, não tem mais comandante. Agora é Senhor. Retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Vamos tentar ler o que estava no coração de Pedro. É como se ele dissesse assim, há 1 ano atrás, porque aí está, Lucas 5, 1 ano, desde João capítulo 1. Tu és Simão, tu serás Cefas. Vamos tentar ler então o que estava no coração de Pedro. Mais ou menos assim. Senhor, há 1 ano tu me buscaste. Tu me disseste com os teus lábios, você será uma pedra. Mas quando eu olho para mim, eu só vejo instabilidade. Desista de mim. Deixa-me. Porque eu sou um pecador. Mas, meus amados irmãos, o Senhor nunca desistirá daqueles que Ele chamou. Nunca desistirá dos seus santos. Quantas vezes nós já desistimos, mas Ele nunca desistiu de nós. Até mesmo naquela assembleia, agora na linguagem coletiva, Laodiceia, podemos dizer apóstata, soberba, insuflada, inchada, arrogante, presunçosa. Nosso Senhor diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, depois que Simão tem essa experiência, nada mais resta para ele. É dúbia essa frase de Pedro. Você percebe, irmão? Leia além da letra, para que você veja que essa frase é dúbia. Porque ao mesmo tempo que ele diz, agora não mestre, mas diz Senhor, a primeira palavra que ele diz, prostrado aos pés de Jesus, ele diz, Senhor, retira-te, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Mas não é claro, pelos relatos seguintes, que na verdade o que Pedro está dizendo é assim, mas eu sou teu, mas eu te pertenço. Sabe, irmãos, muitos anos atrás, enquanto meditava sobre o livro de Jó, que mostra a persistência do Senhor em trabalhar com aqueles que Ele chama, com aquele homem que viveu uma vida tão agradável a Deus, no sentido do seu testemunho, Jó. Deus deu testemunho dele, não é assim?
mas que por um lado ele confiava de tal maneira nessa sua justiça, de alguma maneira olhava para ela e até se orgulhava dela, e lançou isso até no rosto de Deus, quando ele estava muito aflito por tudo que ele passou. Ele, diante do Senhor, disse: eu sou justo. Como que dizendo: como o Senhor pode me tratar assim? Onde está meu pecado? Ele não entendia que ele não estava sofrendo por causa de pecado, mas que o Senhor pôs as mãos nele para levá-lo de um nível rasteiro de conhecimento de Deus para um nível muito mais elevado de conhecimento de Deus. Eu te ouvia, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, meditando naquele livro, há muitos anos atrás, eu escrevi algo que quero tomar a liberdade de compartilhar com os irmãos. E acho que reflete muito bem o que Pedro está experimentando aqui. E reflete o que Jó experimentou lá, os dois. Porque Jó também disse ao Senhor: deixa-me. Essa é uma frase dele no seu livro. Então nós podemos dizer que o que havia no coração deles era mais ou menos o seguinte: nosso Deus é um Deus de infinita graça. Deus de infinita graça. Tu disseste que sou feitura tua, um poema teu. Fascina-me ver-te escrevê-lo, explorando os abismos do meu nada, como um fogo. E embora intimidado pela tua luz, ver-me conquistado pelo teu calor. Fascina-me a visão da tua mão a escrever. Mão soberana, santa, mas traspassada. Mão que imprime a imagem do teu filho numa alma deserta e sem forma. Fascina-me saber que o escreves, ouvindo o teu próprio coração e não o meu. Porque tantas vezes o meu coração diz: deixa-me. Mas o teu coração diz: tu és meu. Não foi essa a experiência de Pedro? Não foi essa a experiência de Jó? Meus irmãos, quando o Senhor faz esse movimento soberano abaixo da superfície, no interior de Pedro agora, há um encontro novo com a glória do Senhor. E é isso que nós temos carecido, para que nós possamos prosseguir com Ele. Então, essa história termina assim. Primeiro passo na preparação desse odre novo. E é progressivo. Todos nós precisamos responder a esses movimentos soberanos do Senhor nos bastidores, usando circunstâncias que nós não detectamos. Relacionamento conjugal, filhos, trabalho, relacionamento com os irmãos, circunstâncias, perdas, muitas vezes, movimentos soberanos abaixo da superfície, buscando o quê? Não apenas pagar o aluguel do barco, com uma boa quantidade de peixes, mas atingir o interior do pescador, que abandonou o seu chamado e voltou à pescaria. Um encontro novo, profundo, com a glória do Senhor. Esse é o primeiro passo. Se queremos ser vasos novos, para conter vinho novo, para o testemunho do Senhor, esse sempre será o primeiro passo. Então, meus irmãos, pensemos sobre isso. Peçamos ao Senhor. Em Ti, Senhor, está o manancial da vida. E na Tua luz, vemos a luz. Diante da glória dEle, vemos quem nós somos. Que aquilo que somos seja exposto de maneira cada vez mais profunda diante da glória do nosso Senhor. Para que sejamos transformados de glória em glória. Agora, olha o segundo evento e o segundo passo. Vamos dar, então, esse segundo passo. Preste atenção aí. Verso 12, então, menciona a cura do leproso. Aqui nós vamos dar um passo mais rápido para podermos concluir os 4 nessa noite. O que acontece na cura desse leproso? Apenas 2 destaques. Há uma frase muito especial nesse relato, que está aí no verso 12. Diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Está vendo esse termo coberto aí? Pleres.
na língua original. Olha que interessante. Esse termo só aparece em todo o Evangelho de Lucas 2 vezes. Sabe onde ele aparece de novo? Quando Jesus é batizado. Então é dito que ele é cheio do Espírito Santo e é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha esse quadro. As únicas 2 menções dessa palavra cheio no Evangelho de Lucas. Lucas 4:1, Jesus cheio do Espírito Santo. E Lucas 5, nessa narrativa, um homem cheio de lepra. E a ideia aí é que ele está leproso da planta dos pés até a cabeça. Então, por isso essa palavra cheio, coberto, cheio de lepra, desde a planta dos pés à cabeça. Agora, se nós vamos ao relato de Mateus 8, esse homem ouve o Senhor, muito provavelmente, proferir o Sermão do Monte. Quando o Senhor termina o Sermão do Monte, Mateus capítulo 8, é dito que ele desce do monte e imediatamente, assim é um relato de Mateus, esse homem leproso se aproxima dele. Então, muito provavelmente, esse leproso ouviu o Sermão do Monte. Agora, você se lembra do Sermão do Monte? O chamado Sermão do Monte, Mateus 5-7? É dito que quando o Senhor, primeiro em Mateus 7, já no final do sermão, nosso Senhor disse assim: pedi, dar-se-vos-á. Buscai, achareis. Batei, abrir-se-vos-á. Não é assim? Quando ele conclui o sermão, Mateus registra assim: as multidões estavam maravilhadas. A ideia é como que assombradas, magnetizadas. Estavam maravilhadas da sua doutrina. Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então nosso Senhor desce daquele monte, encontra um homem coberto de lepra. Esse homem que é um homem cheio do Espírito Santo. Então, esse homem se aproxima dele. Agora você vai ter que estudar o quadro por você. Levítico 13. Quando o sacerdote examinava um homem leproso, e assim esse é o contexto aqui desse homem leproso, ele o examinava com muita minúcia. E interessante, quando esse homem estava coberto de lepra da cabeça aos pés, ele era declarado pelo sacerdote como um homem limpo. Aí você lê esse texto de Lucas 13, você fica bastante curioso. Como pode isso, se ele está coberto de lepra, ser declarado pelo sacerdote como um homem limpo? Então, se você for estudar, você vai compreender por quê. Porque esse tipo de lepra, que atingiu o homem da planta dos pés até o alto da cabeça, ele já estava em um tal estágio que não havia mais possibilidade de contaminação, contágio, por um lado, e por outro lado, não havia possibilidade de cura. Então é um homem incurável, mas também a sua lepra agora perdeu a capacidade de contágio. Você vai ver isso em Levítico, capítulo 13. Então o sacerdote poderia declará-lo limpo. Então isso explica porque Lucas, que é médico, ele usa a expressão cheio de lepra. Porque ele está apontando para um homem nesse estágio, ou seja, ele poderia estar junto da multidão, então, ouvindo o Senhor ministrar o Sermão do Monte. Do contrário, ele não poderia. Ele teria que estar fora do arraial, com os cabelos desgrenhados, não é assim? Com partes do seu corpo coberta, e quem se aproximasse, ele teria que dizer: sou imundo, sou imundo. Mas agora esse homem está ali, nessa condição. Então, meus irmãos, quando imediatamente o Senhor desce do monte, esse homem se aproxima dele. E é muito interessante o relato, não é? Ele diz: Senhor, se tu quiseres, podes me purificar. Numa situação incurável aos olhos humanos. Então o Senhor diz: eu quero. Fica limpo. Um grande comentarista, Campbell Morgan. Interessante o que ele diz. Não sei se é bem assim. Duvidar de Campbell Morgan é uma coisa séria, não é? Então, estamos sendo ousados aqui. Mas o que ele diz é o seguinte, que, segundo o preceito da lei de Moisés, isso não era tradição dos anciãos, não era deturpação da lei, era um preceito da lei de Moisés. Ninguém podia tocar um leproso. E como então ele disse, ele entende que nosso Senhor cumpriu absolutamente toda a lei de Moisés, inclusive, não só a lei moral, mas a lei cerimonial também, então nosso Senhor não podia tocar o leproso, certo?
Porque a lei cerimonial, a lei de Moisés, a palavra de Deus, não permitia que um leproso fosse tocado por ninguém. Então o que ele diz? Aí vem a explicação dele. Você não precisa aceitar. Ele diz assim: quando o nosso Senhor diz, eu quero, ele já foi purificado, o homem. E então a mão do Senhor tocou o leproso. Então ele coloca esses dois estágios. Não é? Não sabemos se isso foi exatamente assim, mas afinal de contas, isso não é o mais importante. Não é? O importante é o fato. Ele disse, se quiseres, tu podes purificar. E nosso Senhor disse, eu quero, fica limpo. E imediatamente, então, ele foi limpo da sua lepra. Agora, uma frase aqui, ainda que eu gostaria de destacar. Quando nosso Senhor diz, eu quero, fica limpo, nós temos um segundo estágio nessa preparação dos vasos novos. Se o primeiro é que nós avancemos em novas, vamos colocar no plural, novas e mais profundas convicções da nossa pecaminosidade diante da glória e da santidade do nosso Senhor, foi o que aconteceu com Pedro, um encontro com a glória do Senhor, retira-te de mim, eu sou um pecador. O segundo passo é que então carecemos de uma nova e profunda purificação. Para onde nós iríamos apenas com uma nova e profunda convicção de pecado? Nós iríamos para a loucura, não é? Nós iríamos para o nada. Mas após uma nova e profunda convicção de pecado, relato de Pedro, nós temos uma nova e profunda purificação, o leproso. E esses são os dois primeiros passos. As 4 cenas se dividem em 2 e 2. Porque quando se conclui essa cena com o leproso, queria que você visse, olha o que é dito no verso 16. Olhe, por favor. E esses são os únicos destaques que vamos fazer aí sobre o leproso, porque precisamos avançar. Verso 16 diz, ele, porém, após a cura do leproso, se retirava para lugares solitários e orava. Você vê que Lucas fez aqui, então, uma interrupção bem clara. Então ele vai colocar 2 eventos de um lado, 2 cenas de um lado, para ensinar 2 lições maravilhosas. Sem dúvida, o Espírito Santo quis fazer isso, usando a pena de Lucas, e 2 cenas de outro lado, que vamos compartilhá-las brevemente daqui para frente. No meio, o que nós temos? Ele se retirava para lugares solitários e orava. Lucas menciona 7 vezes, 7, completude, o Senhor orando, 7 vezes. O Senhor Jesus era um homem de oração. Então, após esses 2 eventos, a pesca maravilhosa, a cura do leproso, ele se retira para lugares solitários e orando. Nós podemos imaginar nosso Senhor orando aqui. Qual é o próximo lugar? Onde está, ó Pai, a tua vontade? Onde tu estás? Qual é o teu caminho? Quais são as tuas intenções? Por isso ele orava. Então, próximo relato. A cura do paralítico em Cafarnaum. Vamos resumir essa história também. Você conhece muito bem. Aquele homem é levado por 4 amigos, sobem naquele eirado, tiram um pouco das telhas, descem aquele paralítico. Imagina essa cena. Desce aquele paralítico, Jesus estava pregando e começa a descer do alto um paralítico, no meio da sala. E aquelas pessoas arrazoavam consigo, em silêncio, segundo o texto, elas não falaram nada, mas diz que o Senhor percebeu no seu espírito, talvez pelo olhar deles, para o paralítico, para Jesus, um para o outro, o nosso Senhor percebeu o que estava no coração deles. Então, nosso Senhor Jesus disse àquele paralítico, perdoados são os teus pecados. E então, ele sabia que eles arrazoavam no coração que só Deus era capaz de perdoar pecados, e como aquele homem poderia dizer aquilo. Mas eles não falaram nada. Eles apenas arrazoaram nos seus corações. Mas o Senhor, na sua percepção sem impedimento, sua sensibilidade tão maravilhosa como um homem santo, ele percebeu o que estava no coração deles. Então, nesse relato, você vai ver algo tão bonito aí. Porque nosso Senhor fala uma frase contínua, atingindo tanto os escribas quanto o paralítico. Ele diz assim, para eles primeiro, os doutores da lei,
para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu te ordeno, levanta-te e anda. Agora, quando aqueles homens desceram o paralítico pelo telhado, há uma frase aí que eu gostaria também de chamar a tua atenção. Que, meus amados irmãos, servos e servas do Senhor, resumem o nosso chamamento para serviço, ou nosso ministério, se você quiser. Sabe qual é a frase? É dito que esses 4 homens desceram o paralítico com uma finalidade. Está aí, veja aí no relato. Para introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não é uma frase maravilhosa? Qual é, em suma, o nosso ministério como servos e servas do Senhor? Introduzir pessoas e pô-las diante de quem? Diante de nós? Diante dos outros? Introduzi-las e pô-las diante de Jesus. Então nós sabemos o que acontece aí. Qual é a chave nesse relato? Se no primeiro relato, a primeira cena com Pedro, nova e profunda convicção de pecado, progressivamente. Na cena do leproso, nova e profunda purificação. Na cena do paralítico, uma nova capacitação. Gostaria muito que você levasse isso com você e orasse sobre essa sequência. Não basta que tenhamos progressivamente maiores e maiores convicções de pecado aos pés do Senhor. Isso é indispensável, mas não basta. Não basta nem mesmo que tenhamos purificação sobre purificação, de vasilha em vasilha, como vai dizer Jeremias, sobre Moabe. Moabe não teve o seu sabor alterado, porque não foi mudado de vasilha em vasilha. Repousou sobre a borra do seu vinho. Não é assim? Então, novas e profundas purificações, na medida em que temos tido convicção de pecado aos pés do Senhor. Isso já está claro. Mas, irmãos, essas duas coisas apontam para um lado negativo. Pensemos assim e digamos assim. Convicção de pecado, purificação de pecado. Mas isso é suficiente. Isso não era tudo. O que a graça no Senhor Jesus tinha a proporcionar para que vasos novos fossem adequados e cheios com vinho novo para o testemunho do Senhor. Então agora é necessário aquilo que é positivo, digamos assim. Está compreendendo? E o terceiro relato, então, vai falar sobre uma nova capacitação. Esse homem era completamente incapaz, deitado em um leito e nada mais. Mas agora, ele toma o seu leito e vai para sua casa. Nova capacitação. Quando nosso Senhor falou sobre o vinho novo em Atos 1, ele disse: recebereis capacitação, poder, ao descer sobre vós o vinho novo, o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Está vendo? Vasos do testemunho. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, em resumo, não vamos ter tempo para tantos detalhes, o relato do paralítico fala de nova, pode colocar tudo isso no plural, novas capacitações. Oh, meus irmãos, quantos textos nós teríamos aqui para explorar nesse assunto? Vou citar alguns exemplos. 2 Coríntios 3, Paulo vai dizer assim: não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes, nem mesmo de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou, capacitação, para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, versos 5 e 6. Habilitação. Então não basta essa profunda convicção de pecado aos pés do Senhor. É o primeiro passo indispensável. Não basta nem mesmo essa nova e mais profunda purificação. Lembra de Isaías 6, a brasa que foi tirada do altar e tocou os lábios impuros, que Isaías disse que tinha. Sou um homem de lábios impuros, um profeta, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías já havia proferido vários ais para a nação de Israel, não é? No capítulo 5 de Isaías, muitos ais.
sobre a injustiça, a iniquidade, a perversidade. Mas o que acontece em Isaías 6? O que aconteceu com Pedro em Lucas 5. Isaías tem um encontro novo com a glória do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Santo, santo, santo é o Senhor. Ai de mim, vou perecendo. Sou digno de morte, é a ideia no hebraico. Sou digno de morte, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas então agora Isaías se cala e a provisão vai ser feita. Porque quanto a ele, sou digno de morte. Mas ele é o profeta chamado pelo Senhor. E o Senhor cumpriria os seus propósitos na vida de Isaías. Então, um dos serafins, aquele que estava na visão dele, em volta do trono, clamando santo, santo, santo é o Senhor, com seus pés e rosto coberto. Ele tira uma brasa do altar e toca os lábios de Isaías. E diz, a tua iniquidade foi perdoada e tirado o teu pecado. Você vê o mesmo processo aqui em Lucas 5. Convicção de pecado, purificação. Os dois primeiros relatos. Então agora Isaías pode falar de novo. Porque Deus falou, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem? Aqueles que tiveram um encontro com a glória do Senhor. Do contrário, todo o nosso ministério será profissional, sem o encontro com a glória do Senhor. A quem enviarei e quem há de ir por nós? O Senhor continua buscando cooperadores, vasos de testemunho. Então ele pôde responder rapidamente, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meus irmãos, terceira cena, capacitação, o paralítico. E guarde essa frase que destacamos. Os amigos o introduzindo e o pondo diante de Jesus. O que nós necessitamos para sermos capacitados aqui, ali, acolá, progressivamente? Sermos introduzidos e postos diante de Jesus. Ninguém é capacitado em seminários. Ninguém é capacitado com estratégias, com novos métodos, com pragmatismo, com técnicas. Nós só podemos ser capacitados sendo introduzidos e postos diante de Jesus. Então, meus amados irmãos, temos a última cena e aqui vamos terminar. A vocação de Mateus, o chamamento de Levi. Tão simples os dois versículos que lemos. Vamos ver de novo. Olha o que diz, verso 27. Passadas essas coisas, mais um relato. Saindo, Jesus viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Apenas isso, segue-me, para esse publicano. Ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Agora, você precisa ler o que Marcos e Mateus dizem sobre esse relato, porque é muito bonito. Quando você lê o próprio Mateus se referindo a esse relato, que é o chamamento dele, sabe o que ele faz? Ele não usa o nome dele. Que lindo, você não acha? Olha, ele poderia dizer, esse aí sou eu. O Senhor me chamou, me vocacionou, Ele me buscou. Ele que me fez um dos 12, dos seus 12. Mas Ele nem mesmo cita o seu nome. E registra de uma forma tão linda e tão humilde esse chamado do Senhor a ele. Agora, sabe um detalhe sobre Mateus? Ele, sem dúvida, era um homem rico, porque ele era publicano. Todos os publicanos eram ricos. Um dos comentaristas sobre esse texto, na verdade nós temos duas posições aí, vou citar as duas. Uma delas é que os publicanos, eles pagavam uma taxa anual para Roma, porque eles eram, você sabe, né, do povo judeu, mas eram funcionários do Estado romano, para cobrar impostos dos irmãos, dos judeus. Por isso eles eram tão odiados, porque esses impostos eram exploratórios. Então é dito que eles pagavam, os publicanos, uma taxa anual para o Estado, para Roma, e podiam ficar com tudo que eles arrecadassem. Se isso for verdade,
eles eram muito ricos. Mas há outros estudiosos que dizem que de tudo que eles arrecadavam, eles pagavam uma taxa. Então eles teriam que fazer um registro muito bom de tudo que era cobrado, porque eles pagariam uma taxa sobre o que era cobrado. De qualquer maneira, todos os publicanos eram homens muito abastados. Então você vai ver na sequência que Levi deu não uma festinha, né? Uma recepçãozinha, mas é dito que ele deu um grande banquete e convidou Jesus. Agora, tão significativo, irmão, esse registro, porque o que Levi está fazendo? Aquilo que nós lemos no relato do paralítico e que resume o nosso serviço e também a nossa necessidade, como nós falamos. Levi, depois de receber um chamamento tão maravilhoso do Senhor, um homem odiado pela nação, um publicano, sabe lá em que estado estava o seu coração? Jesus o chamou e ele simplesmente levantou da coletoria, deixou tudo e seguiu o Senhor. E foi para casa preparar o banquete. E é dito que ele convidou os colegas publicanos. Imagina essa turma que estava lá, não é? E mais fariseus, escribas e outros. E chamou para dentro da casa dele. O que ele está fazendo? Introduzindo e pondo pecadores diante de Jesus. Não é maravilhoso? Então o Senhor tem aquela oportunidade tremenda com aquelas pessoas. E aí então ele fala sobre os odres novos e o vinho novo. E os odres velhos e o vinho velho. Agora tem algo aqui sobre Levi que eu ainda gostaria de destacar. E vamos terminando. Quando o Senhor disse a ele, segue-me, o que está acontecendo no interior de Levi? Pense se fosse você o publicano. A não ser que algo estivesse ocorrendo no seu interior e que o chamado, a presença, a pessoa, a palavra do Senhor tenha sido de tal forma contundente, arrasadora para o coração de Levi ou Mateus, ele nunca faria o que ele fez, porque ele está deixando tudo. Agora, meus irmãos, não é apenas a questão de deixar tudo. Outra nota que eu gostaria de destacar aqui. Ele está colocando tudo aos pés de Jesus. Sua casa, seus bens, e chamando as pessoas, introduzindo-as e pondo-as aos pés de Jesus. Meus irmãos, esse é o uso mais bendito que podemos fazer da nossa casa e dos nossos bens. Que nossa casa e nossos bens existam para introduzir pessoas e pô-las diante de Jesus. Do contrário, elas não têm finalidade, senão autointeresse. Então essa expressão tão linda aí, segue-me, ela contém tanto por trás dela. Na verdade, podemos dizer que o Senhor está dizendo para Levi, seja meu companheiro, segue-me, tem esse significado. Agora, sabe o que é interessante? Quando você vai ao primeiro relato, na chamada pesca maravilhosa, nosso Senhor, o Espírito Santo, através de Lucas, usou esse termo companheiros. Quando é dito que aquela rede se enchia de peixes, eles tiveram que fazer sinal para os seus companheiros do outro barco. Você se lembra desse termo lá, no capítulo 5? A palavra, na língua original, metokos, companheiros, sabe o que significa? Ser alguém que partilha serviço, ou seja, um sócio, como é dito lá, não é? Tiago e João eram sócios de Pedro e André. Então, essa é a palavra, um dos sentidos da palavra metorros, companheiros, sócios, que partiram de uma função, mas olhe mais, a mesma palavra é aplicada para os que partilham de uma mesma dignidade. Olhe que lindo. Então, em Hebreus, talvez, só talvez, o livro de Hebreus tenha sido escrito por Lucas. Talvez. Lucas seja o autor de Hebreus. Ele usa essa palavra de modo muito especial, se foi ele que escreveu. De qualquer maneira, isso é fato, né? Essa palavra é usada de maneira muito especial no livro de Hebreus. É dito assim, Hebreus capítulo 3, santos irmãos que participais de uma vocação celestial. Hebreus 3:1. A palavra para participar lá é esta aí, companheiros. De novo, no capítulo 3 mesmo de Hebreus, verso 14. Vós vos tendes tornado participantes de Cristo. De novo, é a mesma palavra. Participantes de Cristo em que sentido?
Cristo é Cristo e nós somos nós. Como nós participamos de Cristo? E a ideia é participar da sua dignidade. A ideia é participar da sua glória. Pedro usa esse termo, aliás, escrevendo aos Tessalonicenses. Fomos chamados para alcançar a glória, dignidade, glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, segue-me, tem esse conteúdo. E não há dúvida, olhando para a resposta de Levi, que ele compreendeu. Porque ele deixou tudo e seguiu o Senhor. E colocou tudo o que ele tinha a serviço do Senhor. Então essa é a história com Levi. E finalmente, para terminarmos aqui, nosso Senhor então profere essa parábola. Encerramos com ela esses 4 eventos. Ele diz, quando foi repreendido ou questionado por aqueles fariseus, publicanos que estavam na casa de Levi, que os discípulos dele não jejuavam. E então eles perguntam, os discípulos de João Batista jejuam, mas os seus discípulos, na verdade acho que eles queriam dizer, são comilões e beberrões, né? Mas para não dizer assim, eles disseram, comem e bebem, porque Jesus mesmo foi chamado de beberrão, né? E amigo de pecadores. Então nosso Senhor diz assim, podem os convidados, e que linda palavra essa também, meus irmãos, porque aí você vai pelo capítulo 5 todo de novo. O que ele fez com Pedro, o que ele fez com o leproso, o que ele fez com o paralítico e o que ele fez com Levi. Então ele vai dizer, podem os convidados jejuarem enquanto está com eles, preste atenção, o noivo. Olha, escute isso. Em Lucas 3, batismo no Jordão, Jesus Cristo é o odre em que Deus se deleita. Este é o meu filho amado em quem me compraz. O odre único. Nosso Deus, Deus o Pai, não tinha 2 odres, 3 odres, 4 odres. Ele tinha um odre. Tu és o meu filho amado em quem me compraz. Lucas 3. Ele é o odre em que Deus se deleita. Lucas 4. Ele é o odre da palavra, não é? Ele é o que abre Isaías 61 e lê aquele texto. O Espírito do Senhor está sobre mim. O odre da palavra, cheio do Espírito Santo, para proclamar libertação aos cativos, evangelizar os pobres, apregoar o ano aceitável do Senhor. O odre deleitável, no capítulo 3, o odre da palavra, no capítulo 4, e no capítulo 5, o que ele é? O noivo. O noivo. Enquanto está com eles o noivo, eles não irão jejuar. Mas quando for tirado, como já dissemos, a palavra tirado aí, tirado com violência, uma referência à sua morte na cruz. Quando o noivo for tirado com violência, então eles jejuarão. Uma palavra sobre isso para terminar. Meus irmãos, enquanto o Espírito Santo estiver encontrando lugar em nossas vidas para operar esse processo descrito nessas 4 cenas, convicção de pecado mais profunda, purificação mais profunda, habilitação mais completa e, finalmente, quanto a Levi, um novo interesse. Depois de uma nova capacitação, paralítico, um novo interesse, uma nova ocupação. Deixou tudo e o seguiu. Enquanto o Espírito Santo encontrar lugar para operar isso em nós, e quanto mais isso for profundo em nós, o que acontecerá conosco? Hoje, o noivo está presente ou o noivo está ausente? O noivo está ausente. Então, meus irmãos, quanto ao céu, a festa. Porque ele lá está, entronizado à destra da majestade nas alturas. Quanto ao céu, festa. Oh, que bom! Porque quantos santos já não estão aqui? Já estão com Cristo. Quanto ao céu, festa. Mas quanto à terra, até que o noivo venha, jejum. O que significa isso? Significa que nós somos chamados para vivermos para os seus interesses. Isso é jejum. Vivermos para os seus interesses. E aqui eu gostaria de concluir. Oremos ao Senhor. Pense novamente sobre esse último quadro, Levi.
levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Levi foi tocado no cerne do cativeiro do homem. Qual é o cerne do cativeiro do homem? Autointeresse. Viver para mim, viver por mim, viver de mim. Autointeresse. Se tudo está bem para mim, se tudo está bem no meu arredor mais íntimo, minha esposa está muito bem, meus filhos estão muito bem, servindo o Senhor, meus netos estão muito bem, minhas netas estão muito bem. Cada um de vós corre pela sua própria casa, enquanto a casa de Deus permanece em ruínas. Meus irmãos, quando estudarmos Lucas 12, que começaremos amanhã, e teremos 3 reuniões em Lucas 12, um imenso capítulo maravilhoso, que contém a parábola do servo vigilante, que fala da volta do Senhor. Lucas 19, a mesma coisa, negociai até que eu volte. Então, a nota central que tocaremos aí é essa. Se nós não formos ganhos no aspecto do auto-interesse, então nós somos servos inúteis. Seremos vasos inadequados. E, meus irmãos, é certo que ouvir sobre a graça do Senhor é maravilhoso. Mas, por favor, me ouça aqui com complacência, até mesmo, acho que tem que te pedir o que eu vou te dizer. A graça de Deus não é um fim em si mesmo. A graça de Deus visa nos introduzir no governo de Deus. Compreendeu, irmão? O povo de Israel foi salvo pela graça no Egito. Sangue na porta, carne do cordeiro, julgamento do Egito, nada deles, tudo do Senhor. Graça e graça. Mas eles falharam, de tal modo que seus cadáveres ficaram prostrados no deserto. Toda a primeira geração. Porque a graça os introduziu no governo e debaixo do governo de Deus, eles falharam. 10 vezes murmuraram no deserto, a ponto de levantarem deuses para os conduzir de volta para o Egito. Auto-interesse. Então essa narrativa de Mateus aí de Levi, quanto a narrativa de Lucas, quanto a vocação de Levi ou Mateus, é tão linda, porque as palavras são tão contundentes. Ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. E meus amados irmãos, é isso que o Senhor tem carecido nos dias que nós vivemos. Que privilégio é o nosso. Negociai, negociai, até que eu venha. Que o Senhor continue, então, falando ao nosso coração. Vamos orar. Querido Senhor, confiadamente entregamos às Tuas mãos os poucos pães e os poucos peixes, para que o Senhor, na Tua infinita graça de aliança conosco, os multiplique e superabunde os nossos corações daquilo que o Senhor quis nos dar nessa noite de comunhão. Senhor, oramos juntos, suplicando o Teu favor, para que o Senhor nos introduza a novas e profundas convicções de pecado aos pés do Senhor. Também nos introduza em experiências de mais profundas purificações daquilo que somos, Senhor. Também te pedimos que nos introduza em novas capacitações, porque sem Ti nada podemos fazer. Também te suplicamos que nos introduzas em uma nova ocupação, um novo interesse. Ó Senhor, que a oração de Teu servo, Paulo, também seja nossa. Prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor, tira-nos de um estágio de infância espiritual e leva-nos à maturidade, respondendo, Senhor, mais plenamente à santa vocação que tivemos de Tua parte. Obrigado porque o Senhor até aqui não desistiu de nós, apesar de nós.
Obrigado por tuas mãos firmes, constantes, fiéis. E te pedimos, Senhor, que assim seja, até naquele dia em que veremos o Senhor face a face. Limpa-nos, Senhor. Separa o vil do precioso em nossas vidas, para que possamos ser agradáveis a Ti. Assim nós oramos, agradecidos, no Teu precioso nome. Amém.